Oi pessoal, eu me chamo Fernando, eu sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará e eu sou mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Se tudo der certo, eu me formo esse semestre. As minhas pesquisas, elas são voltadas para a área de religião e saúde. Minha pesquisa oficial, que vai para minha dissertação, ela é sobre comunidades terapêuticas, especificamente sobre o efeito que a introdução de religiosidade e espiritualidade tem no resultado final, quando a pessoa já sai do tratamento, né? Que é a manutenção da abstemia, que é não usar droga, ou a recaída, ok? Para além desse projeto, que é o meu projeto principal, eu tenho outros projetos secundários. Costumo fazer parcerias com o pessoal do Observatório Social da Covid-19. Eu sou o metodólogo do Observatório. E é isso. Acho que isso resume bem quem eu sou, o que eu faço. E eu fui convidado pelo pessoal do Competências para estar falando hoje sobre um assunto que costuma ser um pouco assustador, tanto para quem está começando agora no mundo acadêmico, quanto para quem já está na academia há um tempo e se encontrou com esse problema agora, que é a literatura em outros idiomas. Falando pela minha parte, pelo menos na graduação, eu não tive um problema com isso, porque meus professores não costumavam fazer esse tipo de atitude, pedir para você ler um texto em outro idioma. Também o inglês, que costuma ser o nível básico. Não, nada disso. Eu vim sofrer com isso no mestrado. E assim, não foi nenhum sofrimento, porque mesmo que eu não fosse obrigado durante a graduação a saber ler outros idiomas, eu mesmo fiz o esforço de aprender ler, pelo menos, em espanhol e francês. Em inglês eu já sei falar há muito tempo. Então é uma coisa que eu tenho um pouco de experiência já. No mestrado foi que todo esse esforço que eu fiz durante a graduação foi pago, por assim se dizer. Foi quando eu tive que colocar em prática tudo que eu aprendi durante esse período. E geralmente, se você pretende seguir no mundo acadêmico, você vai ser, em algum ponto, levemente coagido a aprender isso. Se você está no mestrado, por exemplo, é um dos pré-requisitos, inclusive eliminatório, é você saber falar um outro idioma. Você tem que fazer um teste de nível, de leitura, pelo menos, de um idioma mais do que o seu idioma nativo. Para doutorado são 2. Meu ponto com tudo isso é importantíssimo, mesmo que você não queira seguir uma vida acadêmica, que você, no mínimo, saiba ler em outro idioma. Você não precisa necessariamente saber falar o idioma ou ser fluente nele para conseguir ler. E isso é uma das coisas que é necessário ter em mente durante esse processo. De que você não precisa dominar o idioma para ler. Por exemplo, se a gente estiver falando de inglês, que é um tópico que eu vou debater um pouco mais à frente, a gente pode estar falando de skimming, de scanning, que são técnicas que permitem que você entenda o conteúdo de um texto, que você entenda o conceito por trás do que o autor quer falar, sem necessariamente saber o idioma, ou ler o texto completo. Cada idioma tem uma técnica específica que permite que você consiga fazer essa literatura rápida. Talvez para espanhol nem tanto, porque é um pouco mais parecido com o português, por mais que tenha alguns lapsos aqui e acolá que dificultam um pouco o processo de entendimento. Mas, por ser parecida, fica mais fácil a leitura. Francês também, mesma coisa. Então, é isso. Agora vamos às dicas. O material que eu preparei para falar com vocês hoje. A primeira coisa que eu tenho para falar, que diz respeito a esse processo, é que é um processo. Então, não espere que você magicamente vá aprender a ler em outro idioma do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Isso não acontece com ninguém. Por ser um processo, algo que vai levar tempo. Então, é necessário que você esteja disposto a dedicar tempo para que você possa dominar ao máximo o nível de leitura. E quando eu falo processo, eu deixo
claro que é um processo que demora, né? E tem uma segunda coisa que é importante também deixar clara, é que você não precisa, na verdade não é nem que você precisa, você não deve se diminuir nesse meio tempo. Não é porque uma pessoa conseguir fazer isso mais rápido que você, por não estar fazendo na mesma velocidade que ela, é inferior. Ou não é porque você é superior a outra pessoa. Não existe motivo para se gabar. E também não existe motivo para você se humilhar. A única coisa que você tem que entender é que é um processo seu, e é um processo que vai tomar o seu tempo. Então, quem dita os passos do processo é você, e o resultado sendo atingido é o que importa no final. Então, se demorar muito, não acho ruim. Se for rápido, também não precisa ficar muito feliz. O importante é que você entenda que você não precisa se martirizar, ou se culpar, ou se diminuir, ou achar que você é uma pessoa inválida por não estar conseguindo fazer as coisas em ritmo muito acelerado. Eu entendo que algumas vezes a academia ela tende a incitar esse tipo de pensamento, de sentimento na gente, que por você não conseguir fazer tal coisa, você é inferior e tal, mas isso não é verdade, ok? Entenda que você tem um valor e que todos os processos, eles são singulares, então eles levam tempo. Então é isso, respeite seu tempo e entenda que é um processo. Uma hora você vai chegar lá, ok? Então essa é a primeira coisa que você tem que falar, acredite em você mesmo e no seu potencial para conseguir chegar ao resultado. A segunda coisa que eu tenho para falar é o seguinte, tenha em mente qual o idioma que você quer aprender, ok? Você pode aprender vários idiomas ao mesmo tempo? É claro que você pode, porque, como eu falei, o processo é seu. Mas o ideal é que você tente se dedicar ali ao máximo no que você vê que pode. Então, se você vê que só pode aprender um idioma a mais, tudo bem, aprenda só um, não tem problema. Um a mais, assim, uns 2, ótimo também. Então, siga o seu ritmo. E tendo em mente qual idioma você quer aprender, é essencial que você comece a se imergir de coisas que contêm esse idioma. Então, se você opta por falar alemão, é importante que você insira alemão no seu dia a dia. Eu não sei, você começa a falar Guten Tag para as pessoas, ou alguma coisa do tipo, que não é brincando. Falar Guten Tag pro pessoal não vai ser lá muito bom. Mas você tenta ouvir alguma música em alemão, ou você começa a ler tirinhas em alemão, e quando você for vendo termos que são muito difíceis de compreender, você procura o significado e você começa a fazer as associações. Então sempre que eu ver Arbeit é trabalho. Então sempre que eu ver Jahr é ano. E assim por diante. Isso vale para qualquer outro idioma. Então, se você quiser aprender inglês, imbua o seu dia a dia de inglês. Que é uma coisa extremamente fácil, dado que o inglês é uma das línguas que mais domina o mainstream. É uma língua mainstream. Então, é muito fácil você... Inclusive, a própria palavra que eu usei, mainstream, é inglês. Veja. Então, é uma língua que é muito fácil você ter contato no seu dia a dia. E é uma língua que é fácil de aprender. Não tem muito segredo para aprender inglês. E, inclusive, é a próxima dica que eu vou dar. Aprenda inglês. Ok, o seu professor pediu para você ler um texto específico que não tem em português. Ele deu o texto para você em alemão. Se você já souber inglês, por exemplo, você pode ver se aquele texto tem uma tradução para o inglês e daí você lê a tradução. Sabendo um idioma que ele é um idioma do mainstream, fica mais fácil para você conseguir fazer as referências e locuções. Porque isso é uma coisa que acontece nas ciências sociais, principalmente na brasileira. A gente não tem muito acesso à tradução para português de livros que costumam ser recentes ou que costumam não fazer parte dos clássicos que a gente costuma ler aqui no Brasil. Então, se você quiser ter acesso, não sei, ao tradutor do John Ray ou do Thomas Shordas, talvez fique um pouco complicado para você conseguir o texto em português. Mas você vai ter em inglês, que é a língua original que foi escrita, ou uma das línguas que foi traduzida. É mais fácil um texto ser traduzido para o inglês do que para o português. Assim, venhamos e convenhamos. Na verdade, é mais fácil ter sido escrito em inglês. Então, saber inglês pode lhe dar uma vantagem nesse processo. Então, essa é uma das dicas que eu tenho para dar também. Aprenda inglês.
E aprender a leitura em inglês é um processo bem simples. Você pode, por exemplo, falar as técnicas que eu falei no início desse vídeo. Você pode aplicar skimming e scanning. Você vai lendo o texto e procurando termos específicos que dizem respeito ao conceito. Você pode procurar uma palavra específica, que é a palavra que você quer. Digamos que, não sei, como você pretende pesquisar comunidades terapêuticas, então você procura o termo em inglês, therapeutic community, e vai procurando esse termo no texto. E vai vendo o que está associado a esse termo. E você consegue entender qual a mensagem que o autor quis trazer quando menciona o termo therapeutic community no texto. Então, saber inglês pode lhe colocar aí numa vantagem em relação a aprender outros idiomas, que não são tão mainstream assim, principalmente no campo acadêmico. Uma outra dica que eu tenho para dar é que você pode, nesse processo de aprendizado e leitura, ter contato com coisas que você já conhece em português. Então, digamos que você quer aprender inglês. Então, você vai procurar algo que você já leu em português em inglês. Tem algum livro em português que você já leu? Por exemplo, sei lá, você leu As Formas Limitares da Vida Religiosa. Não, isso aí foi pesado, né? Deixa eu pensar uma coisa mais simples. Algum textinho que você já leu em português, ok? Não consigo lembrar de nenhum exemplo agora de cabeça. Mas pegue um texto que você já leu em português e procure esse texto em inglês. E aí você vai ter uma facilidade maior de entender o conteúdo do texto e assim conseguir fazer as assimilações com o português, que você já sabe. Uma outra coisa que é importante ter em mente é você não precisa, nesse processo todinho, só ler texto acadêmico. Por favor. Faça esse favor a você mesmo e não faça isso. Por quê? Porque o texto acadêmico, ele não costuma ser um texto tão atrativo assim, ok? Por mais que o seu foco seja aprender o texto acadêmico, no que diz respeito a aprender a ler outro idioma, você não precisa necessariamente já começar a ler com o foco que você do final que você quer chegar. Eu quero aprender a ler artigo acadêmico em inglês. Ok, você pode fazer um curso de aprender a ler artigo acadêmico em inglês. Mas uma outra via, que talvez seja mais interessante, seja você começar a ler, não sei, algum livrinho infantil em inglês. Você procurar um blog de um assunto que você goste, um site de um assunto que você gosta, e começar a ler ele em inglês. Redes sociais que são majoritariamente de pessoas que falam inglês, como, por exemplo, as comunidades do Reddit, e procurar participar de postagens, ler e interagir. Então, o processo de você aprender a ler em outro idioma, ele não precisa estar necessariamente conectado com o processo de aprender a ler naquele idioma em um contexto específico. Uma outra dica que eu posso dar é que você cheque as disciplinas que são dadas em outros setores da sua universidade. Algumas delas podem dizer respeito à literatura de um texto específico. Por exemplo, na minha universidade, a UFC, na época que eu era graduando, ofertava uma disciplina de inglês instrumental. Então, as pessoas que faziam essa disciplina, elas liam textos que dizem respeito a assuntos aleatórios, mas, ao mesmo tempo, aprendiam a como fazer a leitura em inglês, a leitura instrumental. Uma leitura que você consegue captar elementos específicos quando você usa skimming e scanning, que são as técnicas que eu falei anteriormente. Então, pode ser uma boa, caso você veja que não consegue fazer esse processo sozinho, se procurar um curso na sua própria universidade que é oferecido. Uma outra coisa que também pode ser interessante é você procurar no YouTube. No YouTube existem vários canais e vídeos que dizem respeito a isso também. Várias seleções são bem interessantes, várias coletâneas de vídeos que funcionam como se fosse um curso, em que você pode, vendo no vídeo e fazendo os exercícios que eles passam, aprender esse processo também, de skimming, scan e leitura. Como o YouTube costuma ser uma rede muito extensa, você pode achar vídeos ensinando a fazer literatura em vários idiomas, não apenas em inglês, que é o que eu estou falando aqui. Você pode achar também em francês, em espanhol, em italiano, em alemão, por aí vai. Deixa-me ver... Ok, eu acho que já falei todas as dicas que eu tinha pra falar. Então, assim, uma coisa que eu não falei, mas que talvez seja interessante falar, é que, para além do inglês, uma outra língua que também costuma ser muito importante para as ciências sociais, ok? Faz parte do mainstream das ciências sociais, é o francês. Então, assim, se você quiser dar foco em 2 idiomas específicos nos quais você pode encontrar coisas, eu sugiro que você aprenda inglês e francês.
Como eu falei, o espanhol ele é um pouco fácil de você conseguir fazer a leitura, a leitura apenas, né? E é mais fácil porque ele é bem mais similar ao português. Por mais que existam, como eu falei, os lapsos, né, no que diz respeito, por exemplo, a palavras cognatas, que são palavras que elas são, a escrita delas é parecida com o português, mas o significado não é. Então, tendo cuidado com esses elementos, a leitura em espanhol, ela fica fácil. O inglês e o francês são os idiomas que eu particularmente recomendaria você aprender se você pretende cursar esse caminho das ciências sociais, porque são idiomas que você vai bater em um momento ou outro. Por exemplo, Durkheim, francês. Então, assim, se você quiser ler os originais do Durkheim, porque é uma coisa que acontece muito na academia, nós não somos muito incentivados a ler os originais. Tipo, o original do original, o texto na língua que ele foi escrito. A gente é incentivado a ler ou a tradução em português, que às vezes não é muito boa, ou a ler um comentador, que também não é lá uma atividade muito interessante. Ler um comentador é bom, mas é como se você estivesse lendo com o filtro de outra pessoa. Quando nós estamos nos formando para sermos pessoas que são cientistas, é importante que a gente também crie nosso próprio filtro de leitura. Então, para isso você precisa ler o original, né? Por isso que ler comentadores não é uma técnica muito indicada. Mas não quer dizer que você não deva fazer. Você pode fazer, mas com a cautela devida. Então, às vezes a gente não é incentivado a fazer essa leitura do original. Então, ler o original pode ser interessante, né? Então, se você aprender francês, você pega o Durkheim, lá o original, e lê. Quiser aprender alemão, você pega lá o Capital. Isso é grandinho, né? Mas, como eu falei, o processo é seu, né? Se você tiver coragem, tiver afim, você lê o Capital em alemão. Lê o livro do Weber em alemão, que eu recomendo mais, particularmente. Ok, você não quer fazer isso. Você pode procurar as traduções desses textos em inglês. Você pode procurar as traduções desses textos em outros idiomas. Dado que são clássicos, você vai conseguir achar esses textos em outros idiomas de forma mais fácil. Então, você pode dar uma chance de... Ok, eu quero aprender a ler espanhol. Então, eu vou procurar um texto específico que eu já li em português. Digamos que você já leu o capítulo de fetichização do capital em português. E aí você agora quer ler em espanhol. Um exemplo, por exemplo. Eu acredito que eu não tenha mais nada a acrescentar. Pelo menos essas foram as técnicas que eu utilizei no que diz respeito a aprender outros idiomas durante a academia. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você que está assistindo. E é isso. Tchau, tchau.